Tente se imaginar no palácio de um dos maiores reis da história bíblica, Nabucodonosor, um soberano de poder incomparável, que erguia palácios e jardins que marcariam o mundo para sempre. Ele possuía riquezas além do que qualquer humano poderia sonhar. Era temido por nações inteiras e tinha o mundo a seus pés. Em uma noite silenciosa, Nabucodonosor acordou de repente, banhado em suor frio. O palácio, envolto em sombras, parecia respirar ao seu redor. Um frio cortante invadiu o aposento, e os sussurros ecoaram pelas paredes. Algo o observava, algo antigo, que não pertencia àquele mundo. Nabucodonosor havia tido um sonho, não um sonho qualquer, mas um que parecia envolver algo muito maior do que ele próprio conseguia compreender. Confuso e perturbado, o rei mandou chamar os sábios, adivinhos, magos e astrólogos de toda a Babilônia para interpretar o que ele tinha visto. Mas havia um problema: ele não podia, ou não queria, contar o sonho. Com uma voz firme que reverberava pelos corredores do palácio, ele declarou: "Meus sábios, vocês devem me dizer qual foi o sonho e o que ele significa. Caso contrário, todos vocês serão executados e suas casas destruídas." Um silêncio pesado caiu sobre a corte. Este pedido era inédito e impossível de ser cumprido. Os sábios insistiram: "Ó rei, vivo para sempre, ninguém na face da terra pode atender essa exigência. Somente os deuses podem revelar tal mistério e eles não habitam entre os mortais." Porém, as palavras dos conselheiros, longe de acalmá-lo, inflamaram a ira de Nabucodonosor. Seu rosto, antes pálido de medo, tornou-se uma máscara de fúria. Com um rugido que ecoou pelos corredores do palácio, ele ordenou que todos os sábios fossem mortos. A sentença pairou no ar como uma lâmina afiada, e os servos, de cabeças baixas, sabiam que a noite terminaria em sangue. Mas, no fundo de seus olhos ardentes, o rei ainda carregava uma dúvida sombria. E se a morte dos sábios não fosse suficiente para silenciar o que quer que o atormentava? Mas entre os sábios da Babilônia havia um homem diferente. Seu nome era Daniel, um jovem hebreu levado cativo de Jerusalém. Enquanto os outros tremiam diante da fúria do rei, ele permanecia sereno, como se carregasse um segredo imenso. Havia algo nele que intrigava até os mais céticos, uma sabedoria que não vinha de livros ou feitiços, mas de uma conexão profunda com o Deus Altíssimo. Em momentos de crise, ele havia demonstrado discernimento além do humano, como se visse o que outros não podiam. Agora, com a morte pairando sobre todos, Daniel se preparava para enfrentar o rei. Mas o que ele diria? E mais importante, o que o Deus que ele servia revelaria naquela noite fatídica? Quando Daniel soube do decreto aterrorizante do rei, um silêncio pesado pairou sobre ele. Enquanto os outros sábios se desesperavam, ele fechou os olhos por um momento, como se escutasse algo além do caos. Então, com uma calma que contrastava com o terror ao seu redor, ele se voltou para o comandante da guarda. "Dê-me tempo", pediu, sua voz firme, mas carregada de uma urgência silenciosa. "Eu buscarei a revelação." O comandante hesitou, mas algo na postura de Daniel o fez concordar. Enquanto o tempo corria como areia entre os dedos, Daniel se retirou para orar. O que ele pediria ao Deus Altíssimo? E no fim, o que seria revelado? Salvação ou ruína? Naquela mesma noite, enquanto a escuridão envolvia a Babilônia como um manto pesado, Daniel e seus amigos, Hananias, Misael e Azarias, se reuniram em segredo. As sombras dançavam nas paredes enquanto eles se ajoelhavam, unidos por uma determinação silenciosa. Suas vozes, baixas, mas cheias de fervor, ecoavam como sussurros no vácuo da noite. Eles clamaram ao Deus do céu, não com palavras vazias, mas com uma urgência que parecia perfurar o próprio firmamento. O ar ao redor
parecia vibrar, como se o invisível estivesse prestes a se revelar. Enquanto oravam, uma pergunta pairava no ar. O Deus que eles serviam os ouviria. E se ouvisse, que mistério ele desvendaria naquela noite de desespero e fé? E, enquanto o silêncio envolvia a cidade de Babilônia, como um véu espesso, algo extraordinário aconteceu. No escuro de sua cela, Daniel sentiu um frio repentino, seguido por uma luz que não vinha de lâmpada ou tocha. Era como se o céu tivesse se rasgado, e o Senhor, em sua majestade, revelasse o mistério em uma visão. Imagens e símbolos se desdobraram diante de seus olhos, claros como o dia, mas profundos como o abismo. Daniel mal conseguia respirar, sua mente lutando para compreender o que estava sendo mostrado. O que ele via não era apenas o sonho do rei, era um aviso, uma profecia, um segredo que mudaria o curso de tudo. E, quando a visão se dissipou, uma certeza permaneceu. O Deus do céu havia falado. Mas o que ele revelaria a Nabucodonosor? E qual seria o preço dessa revelação? Com coragem no coração, Daniel foi conduzido à presença de Nabucodonosor. Seus passos ecoavam pelos salões grandiosos do palácio, cada um reverberando como um tambor solene. As sombras das colunas pareciam se esticar em sua direção, como se o próprio palácio testemunhasse aquele momento crucial. O ar estava carregado de uma tensão quase palpável, e o olhar dos guardas e servos era uma mistura de esperança e temor. Daniel carregava não apenas a revelação do sonho, mas o destino de todos os sábios da Babilônia. O que ele diria ao rei? E mais importante, como Nabucodonosor reagiria ao ouvir palavras que poderiam mudar o curso de seu reinado ou até mesmo de sua alma. Diante do trono, Daniel declarou: Ó rei, este mistério não pode ser desvendado por sábios ou magos, mas há um Deus nos céus que revela segredos. Ele mostrou ao rei o que acontecerá nos últimos dias. O salão ficou em silêncio, e o olhar de Nabucodonosor se fixou em Daniel, misturando dúvida e fascínio. As palavras do jovem ecoaram como um aviso solene, e o ar pareceu carregar uma presença invisível. O que o Deus dos céus revelaria? E o rei estaria preparado para ouvir a verdade que poderia mudar tudo? Nabucodonosor inclinou-se levemente, seus olhos cheios de curiosidade e ansiedade. Daniel prosseguiu, sua voz ecoando com autoridade. No sonho, ó rei, o senhor viu uma grande estátua. Sua cabeça era de ouro puro, reluzente como o sol. O peito e os braços de prata brilhavam com uma luz fria. O ventre e as coxas, de bronze, pareciam sólidos e imponentes. As pernas, de ferro, transmitiam força indestrutível, mas os pés eram uma mistura frágil de ferro e barro. O silêncio no salão era absoluto, e os olhos de Nabucodonosor se fixavam em Daniel, como se tentassem decifrar o significado oculto. O que essa estátua representava? E por que os pés tão frágeis sustentavam toda a estrutura? O rei sentiu um frio percorrer sua espinha. A revelação estava apenas começando. Daniel continuou, sua voz baixa, mas carregada de uma força sobrenatural. Então, ó rei, uma pedra foi cortada, mas não por mãos humanas. Ela veio como um raio, rápida e implacável, e atingiu a estátua nos pés de ferro e barro. O salão pareceu tremer com a descrição, e os olhos de Nabucodonosor se arregalaram. Em um instante, a estátua inteira desmoronou. O ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro, tudo se reduziu a pó, levado pelo vento como cinzas de um fogo extinto. O silêncio que se seguiu foi cortante. Nabucodonosor sentiu um frio percorrer seu corpo. O que significava essa destruição? E de onde vinha a pedra que não fora cortada por mãos humanas? A revelação era clara, mas suas implicações eram aterradoras. Porém, a pedra cresceu e encheu toda a terra.
Houve um breve momento de silêncio, enquanto todos os presentes digeriam aquelas palavras. Daniel fixou os olhos no rei, sua voz ecoando com uma solenidade que fez o ar pesar. A cabeça de ouro, ó rei, representa o Senhor e o império glorioso que construiu, um reino de poder e riqueza incomparáveis. Nabucodonosor inclinou-se para a frente, cada palavra gravando-se em sua mente. Mas após o seu reino, continuou Daniel, surgirão outros, cada um menor em poder e grandeza. O peito de prata simboliza um império mais fraco, o ventre de bronze, um reino ainda mais distante do esplendor do ouro. E as pernas de ferro? Daniel fez uma pausa, como se medisse o impacto de suas palavras. Indicam um reino forte, mas marcado por uma fragilidade oculta. O silêncio que se seguiu foi cortante. Nabucodonosor sentiu o peso da história pairando sobre seu trono. O que o futuro reservava para seu império? E como ele, o grande rei, se encaixava nesse destino inevitável? Daniel prosseguiu, sua voz ecoando como um trovão no salão silencioso. O ferro misturado com barro, ó rei, mostra que este reino será dividido. Partes fortes, partes fracas, uma união frágil, incapaz de se manter unida. Nabucodonosor sentiu um frio percorrer sua espinha, enquanto as palavras de Daniel pintavam um futuro sombrio e inevitável. Mas a pedra que destruiu a estátua, continuou Daniel, erguendo a voz como um profeta, representa o reino eterno de Deus, um império que jamais será destruído. Ele esmagará todos os reinos humanos e, ao contrário deles, permanecerá firme e inabalável para sempre, dominando todo o universo sem fim. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de uma verdade que transcendia o tempo. Nabucodonosor sentiu o peso do destino em suas mãos. O que era seu império diante de um reino que não conhecia fim? E como ele, o grande rei, seria lembrado na sombra da eternidade? As palavras de Daniel ecoavam pelo salão. Nabucodonosor ficou imóvel, absorvendo tudo o que ouvira. Por fim, o grande rei Nabucodonosor, cuja fúria havia ameaçado extinguir todos os sábios do reino, inclinou-se diante de Daniel. Seu rosto, antes marcado por orgulho e ira, agora refletia uma humildade profunda. Certamente, declarou ele, sua voz carregada de reverência, o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela mistérios. O salão ficou em silêncio, todos testemunhando aquele momento inesperado. O homem mais poderoso da terra reconhecia um poder maior que o seu. Mas, nas profundezas de seu coração, uma pergunta ecoava. O que isso significaria para seu reinado e para seu legado? A verdade havia sido revelada, mas suas consequências ainda estavam por vir. Ele honrou Daniel, concedendo-lhe riquezas e uma alta posição na corte. O jovem hebreu, que havia enfrentado a morte, agora era elevado à glória. Mas enquanto os presentes eram entregues e os títulos proclamados, uma pergunta pairava no ar. O que significava essa ascensão em um reino destinado a cair? Daniel aceitou as honrarias com humildade, mas seus olhos refletiam uma sabedoria que ia além do ouro e do poder. Ele sabia que, no fim, apenas um reino permaneceria, o reino eterno de Deus. E enquanto a corte celebrava, o eco da profecia ainda ressoava como um aviso silencioso de que o tempo dos homens era passageiro, mas o de Deus, infinito. No entanto, este não seria o único sonho misterioso de Nabucodonosor. As noites seguintes trouxeram consigo visões que perturbavam seu sono e agitavam sua mente. Sombras e símbolos desconhecidos dançavam em seus pensamentos, como avisos silenciosos de que algo maior estava por vir. O rei sentia que o Deus dos céus ainda não havia terminado de falar. E no fundo de seu coração, uma pergunta ecoava: o que mais ele revelaria?
E estaria Nabucodonosor preparado para enfrentar a próxima verdade? Anos mais tarde, Nabucodonosor foi novamente atormentado por uma visão perturbadora. Ele viu uma grande árvore, imponente e majestosa, que se erguia até os céus, espalhando sombra e provisão para toda a terra. Mas, de repente, um mensageiro celestial desceu com uma ordem severa. A árvore foi cortada, seus galhos derrubados, suas folhas espalhadas. Tudo o que restou foi um toco, preso com faixas de ferro e bronze. O sonho era claro, mas seu significado era enigmático. Nabucodonosor acordou em pânico, o coração acelerado e a mente inundada de perguntas. O que essa árvore representava? E por que ela foi cortada? Mais uma vez, ele sentiu que o Deus dos céus estava enviando uma mensagem, e desta vez, o aviso parecia ainda mais urgente. O coração do rei seria transformado no coração de um animal, e ele viveria longe dos homens, entre as feras do campo, até que reconhecesse uma verdade inescapável. O Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. As palavras ecoaram na mente de Nabucodonosor como um trovão distante, carregadas de um aviso solene. Ele, o poderoso rei da Babilônia, seria humilhado, reduzido a uma existência selvagem, até que sua arrogância se desfizesse e ele proclamasse a soberania de Deus. O sonho não era apenas uma visão, era uma profecia. Nabucodonosor sentiu um frio cortante percorrer seu corpo. Quanto tempo ele teria até que o juízo caísse sobre ele? E quando caísse, ele estaria preparado para reconhecer o verdadeiro rei do universo? Esta mensagem era um aviso claro ao rei, que em sua soberba acreditava que todo o poder e glória da Babilônia eram obras de suas próprias mãos. Daniel, com a mesma coragem que mostrara no primeiro encontro, interpretou o sonho sem hesitar. Suas palavras eram firmes, mas carregadas de compaixão. Abandone seus pecados, ó rei, e cuide dos oprimidos. Talvez assim sua prosperidade possa continuar. O silêncio que se seguiu foi pesado, como se o próprio palácio segurasse a respiração. Nabucodonosor sentiu o peso da verdade em seu coração. Ele tinha uma escolha: humilhar-se diante do Deus Altíssimo ou enfrentar o destino sombrio revelado no sonho. O tempo estava se esgotando e o aviso era claro. Mas o rei estaria disposto a ouvir? Mas o coração do rei era teimoso e ele não deu ouvidos ao aviso. Um ano depois, enquanto caminhava pelo terraço de seu majestoso palácio, Nabucodonosor olhou para a cidade que se estendia diante de seus olhos. Seu peito encheu-se de orgulho e ele declarou: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí com minha majestade e poder?" Suas palavras ecoaram como um desafio ao céu, e por um momento tudo pareceu parar. O ar ficou pesado e uma sombra pairou sobre o rei. Ele não percebeu, mas naquele exato instante, o juízo que havia sido profetizado começou a se desenrolar. O que aconteceria a seguir? E quanto tempo Nabucodonosor teria para se arrepender antes que fosse tarde demais? No mesmo instante, os céus clamaram e um silêncio sobrenatural tomou conta do palácio. Nabucodonosor, em meio à sua declaração de orgulho, sentiu algo se romper dentro dele. Sua mente, outrora afiada e poderosa, tornou-se como a de uma besta selvagem. Ele foi arrancado de seu trono, sua coroa deixada para trás e lançado aos campos. Por 7 longos anos, o rei que governara o maior império da terra viveu como um animal, comendo capim e dormindo sob as estrelas, enquanto sua glória se dissipava como fumaça ao vento. O que ele pensava durante aqueles anos de humilhação? E mais importante, ele finalmente reconheceria o poder do Deus que havia tentado ignorar? Quando finalmente, após 7 anos de exílio entre as feras, Nabucodonosor ergueu os olhos aos céus, algo mudou. Em um momento de clareza, ele reconheceu o governo do Altíssimo.
Sua voz, rouca e quebrada, proclamou: "O Deus dos céus é o verdadeiro rei, e seu domínio é eterno." Naquele instante, como se o céu respondesse, sua sanidade foi restaurada. A mente, que havia se tornado selvagem, voltou a ser humana, e ele foi conduzido de volta ao trono, mas não como antes. Agora, Nabucodonosor era um homem transformado, e seu reino, ainda mais glorioso, era um testemunho vivo do poder e da misericórdia de Deus. O que ele faria com essa segunda chance? E como seu legado seria lembrado agora que ele conhecia o verdadeiro rei do universo? Mas ele não era mais o mesmo homem. Nabucodonosor, agora restaurado e de volta ao trono, ergueu sua voz em uma declaração solene que ecoou por todo o reino: "Agora eu louvo e exalto o Rei do céu, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos." Suas palavras carregavam o peso de uma lição aprendida da maneira mais difícil. Ele é capaz de humilhar aqueles que andam com orgulho. O salão ficou em silêncio, todos sentindo a profundidade da transformação do rei. Nabucodonosor, outrora arrogante, agora era um testemunho vivo da soberania de Deus. Mas, em meio àquela nova humildade, uma pergunta pairava no ar: quantos outros precisariam passar pela mesma provação para aprender a única lição que ele havia aprendido? E quantos ainda se recusariam a ouvir? Assim é a jornada de Nabucodonosor, de orgulho à humilhação, de confusão à revelação divina, de um rei que sonhava apenas com a glória terrena, a um homem que reconheceu o reino eterno do Deus dos céus. Sua história ecoa como um aviso solene, através dos séculos, um lembrete de que, por mais grandioso que seja o poder humano, ele é passageiro e insignificante diante do soberano poder de Deus. Nabucodonosor aprendeu da maneira mais difícil que o orgulho precede a queda, mas também descobriu que a humildade abre as portas para a verdadeira grandeza. E, enquanto seu legado permanece, uma pergunta paira no ar: quantos de nós estamos dispostos a aprender essa lição antes que seja tarde demais? E não esqueça de seguir Templo dos Salmos e descobrir os mistérios que ainda estão por vir. O próximo segredo pode mudar tudo